Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de contar para vocês como é que está a confiança da indústria e do consumidor, como está o investimento direto no país. Temos vários assuntos para tratar com vocês, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um dia com nem tantos assim indicadores importantes, né? A gente já teve ontem inflação, mas a gente tem coisa aí para a gente comentar aí, principalmente investimento direto no país. Aí vamos explicar aí por que a gente teve bolsa com recorde em outubro, né? Então a gente vai mostrar aqui, explicar justamente o que aconteceu nesse período. Vamos falar também aí do índice de confiança tanto da indústria quanto do consumidor. Vamos falar da conta de luz que pode ficar bem mais barata para uma boa parcela da população brasileira. Então a gente tem assunto para falar hoje, mas a gente pode começar pela nossa agenda do dia, né, Débora? Exatamente. Vamos começar aqui já passando pelos indicadores de hoje, porque como eu falei, 8 horas da manhã saiu a confiança da indústria aqui no Brasil, mas antes disso já tinha saído a confiança do consumidor de dezembro não, né, gente? De novembro, aqui tá errado, às 4 horas da manhã na Alemanha. O Departamento do Comércio hoje vai divulgar o PCI, aquele índice de preços de gastos com consumo pessoal dos Estados Unidos, e também vai divulgar o PCI trimestral. Então, normalmente sai o trimestral primeiro, sai o índice de gastos com consumo e o núcleo trimestral, e depois sai a renda pessoal, gastos com consumo, índice de preços de gastos com consumo e o núcleo desse índice de gastos com consumo no dia seguinte. Mas dessa vez eles vão ser divulgados juntos às 10h30 da manhã, então acabaram de sair. Eles têm bastante potencial aí de mexer com o mercado, até porque eles vão sair juntos, já vou contar aqui para vocês, porque amanhã são de graças, então os mercados vão estar fechados nos Estados Unidos, tanto na quinta quanto na sexta-feira. E aí os indicadores foram adiantados e o impacto também deve ser um pouco maior, justamente porque os mercados vão estar fechados nos dias seguintes. Então hoje a gente deve ter um dia de mais movimentação e um olhar um pouco mais próximo para esses dados dos Estados Unidos. Lá também sai PIB do terceiro trimestre, mas a segunda leitura ainda não é a leitura final. E o Departamento do Trabalho solta ali o relatório de pedidos de auxílio-desemprego da semana até 23 de novembro, tudo às 10h30 da manhã. Então todos eles foram compilados hoje por conta do feriado. Vamos continuar aqui na agenda, porque 11h45 por lá também sai o PMI de novembro, mas não é o da S&P Global, não é aquele que normalmente a gente compara entre países, é do ISM de Chicago. Tem vendas pendentes de imóveis de outubro, estoque de petróleo até a semana 22 de novembro, e aí a gente volta para o Brasil às 2h30 da tarde com o CAGED, fluxo cambial semanal também 2h30 pelo Banco Central, e a gente ainda tem a participação de alguns economistas naquele evento institucional que está acontecendo em Frankfurt, tanto do Banco Central da Europa, né, Banco Central Europeu, como o Banco Inglês, né, o Banco da Inglaterra. Então todos ali vão estar reunidos nesse evento institucional. Então hoje a gente vê que tem um dia muito voltado para indicadores nos Estados Unidos e a movimentação deve ficar ali um pouco mais concentrada por conta do feriado e a gente vai ver essa liquidez diminuindo. Se a gente não tiver mercado nos Estados Unidos e não sair nenhuma novidade em relação ao pacote de corte de gastos, a gente pode esperar que vai ter uma liquidez bem reduzida aqui no Brasil nesse final da semana, André. Vamos então agora fazer o giro aqui pela Ásia, né? Aliás, o giro por todos os mercados, mas a gente começa pela Ásia com aquela notícia que a gente sugere todos os dias aqui, né? Hoje os dados do CAGED devem sair, talvez movimentem um pouco a economia, mas na Ásia a gente teve dois lados aí, né? Sentimentos mistos, como a gente gosta de falar, né? O Japão reagindo mal porque resultados das montadoras japonesas foram abaixo do esperado, enquanto o lucro da indústria chinesa foi acima do esperado e fez com que os mercados chineses melhorassem. Então, mais ou menos isso, né, Débora? Exatamente. A gente teve dois lados ali operando na Ásia hoje, por isso que eles não subiram ou caíram em bloco, eles ficaram mistos. No Japão,
a gente teve a influência das montadoras, o peso das montadoras japonesas, por conta das declarações mais recentes do Donald Trump. Então, o Donald Trump ele acabou falando em relação ao protecionismo. Isso trouxe uma dúvida, como é que esse protecionismo dos Estados Unidos vai impactar a cadeia de suprimentos das montadoras e como é que esse protecionismo também, que deve favorecer as montadoras estadunidenses, vai impactar justamente as montadoras asiáticas. E quando a gente está falando aí de montadoras asiáticas, tem também uma briga até um pouco mais acirrada com os veículos elétricos, porque o Donald Trump ele quer beneficiar, né, deixar o ambiente mais favorável para as montadoras estadunidenses e para os veículos elétricos estadunidenses. E a gente pode lembrar, né, quem que tem uma empresa de veículos elétricos lá nos Estados Unidos que pode se beneficiar de todo esse protecionismo. Eu deixo vocês tentarem adivinhar, depois eu conto. Mas alguém bem próximo também de Donald Trump. Então ele deve favorecer bastante as montadoras, mas isso traz também uma dúvida em relação à cadeia de suprimentos dos veículos, de uma forma geral, e como é que os outros países vão ser afetados por esses protecionismos, principalmente em veículos automotores. Então a gente já tem esse ponto puxando o Nikkei 225 para baixo. Só que a China, ela conseguiu se desvencilhar desse movimento negativo, o Hang Seng também, que é o principal índice de Hong Kong, e eles foram para o terreno positivo hoje. E por que esses índices caminharam aí nessa direção? Justamente porque saiu o lucro industrial chinês. Vou colocar aí na tela para vocês o lucro industrial chinês, porque aí a gente já tem essa ideia de como se comportou o lucro acumulado do ano lá na China. O que aconteceu por lá? Vocês estão vendo que o lucro industrial chinês está negativo. Ele caiu 4,30% na variação anual e no acumulado do ano. Então, o acumulado do ano comparado ao acumulado do ano passado, tá? Assim que a gente lê esse dado. E ele caiu 4,30%, né? O acumulado em relação ao ano passado caiu 4,30%. Por que é que a China subiu tanto, né, respondendo a esse dado que não foi positivo à primeira vista? Vamos lá, se a gente pega novembro do ano passado, né, outubro aqui para ser mais justa, né? Então se a gente pega outubro do ano passado, o lucro industrial chinês estava recuando em relação ao ano anterior 9%. A gente teve um período bem ruim de lucro industrial chinês, que a gente sai lá de 20,60 de queda, então aqui é negativo, tá, gente? E ele só fica positivo em fevereiro. Fevereiro foi até um caso um pouco atípico no lucro industrial chinês. Ele volta ali para os patamares de em torno de 3% e 4%, e aí ele cai e adentra no terreno negativo e de lá não sai desde agosto. Por que é que o mercado comemorou esse lucro negativo em relação ao ano passado? Porque ele foi bem menor do que esperava. Então, o mercado estava esperando uma queda muito maior desse lucro industrial chinês, mais parecido com o do ano passado. E ele surpreendeu positivamente. Isso injetou um ânimo, principalmente em relação aos estímulos da China. O mercado passou a entender que talvez aqueles estímulos iniciais, os primeiros estímulos divulgados da China, estejam surtindo efeito agora. E isso está diminuindo a queda esperada ali no lucro industrial chinês. Então, esse dado ele foi comemorado, apesar de à primeira vista não parecer tão positivo assim. E aí sim, vou colocar aí na tela para vocês, o Xangai Composto, ele subiu 1,53 nessa esteira desses dados mais positivos, dessa leitura, porque os dados não são tão positivos se a gente olha eles friamente, mas na leitura eles acabaram trazendo essa perspectiva mais positiva de que talvez os estímulos agora passem a surtir efeito. A gente tem que sempre lembrar, os estímulos eles não vão surtir efeito de uma hora para outra, eles vão começar a aparecer, né, os resultados dos estímulos vão começar a aparecer no médio e longo prazo. Então o mercado está vendo como a primeira leva de estímulos lá da China causando algum efeito na indústria chinesa agora, diminuindo essa queda no lucro chinês, que era bem mais esperada, bem mais aprofundada. Vamos então agora para o Brasilzão, porque tem boa notícia para vocês aí, que a Enel, não é a Enel que vocês estão acostumados, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou aí o chamado bônus de Itaipu. O que é esse bônus de Itaipu? Ele é um valor que você tem a partir do momento aí que existe uma certa lucratividade da operação de Itaipu, e esse bônus ele é utilizado para reduzir a conta de luz. Vão ser mais de 78,3 milhões de famílias vão ter direito a
esse desconto, ou seja, as famílias que são que acabam pegando energia elétrica, né, do sistema de Itaipu, que é boa parte aí da região sul, sudeste. Então isso aí provavelmente vai ter um efeito importante para a inflação nesse último mês do ano. Só para vocês entenderem, a gente já teve agora, e o IPCA 15 não refletiu isso, mas isso daí provavelmente vai estar no IPCA final do mês de novembro, uma deflação da energia elétrica, porque ela já saiu da bandeira tarifária tipo 2, vermelha tipo 2, em outubro, para bandeira tarifária amarela, que é bem mais barata. Então você vai ter uma certa deflação na energia elétrica para o mês de novembro. E com isso você provavelmente, já que a bandeira não deve ser alterada nesse mês aí de dezembro, então você tem então essa queda no custo da energia elétrica, mais uma queda no custo da energia elétrica, você vai ter mais um fator deflacionário aí para a inflação aí desses últimos 2 meses. Então, além de ser uma coisa importante para você tentar manter a inflação dentro da meta, que é aqueles 4,5%, você também vai melhorar o poder de compra da população, porque a gente sabe que energia elétrica, a gente até já mostrou, por exemplo, alguns estudos aqui, quando a gente mostra aquela inflação por extrato de renda, por exemplo, ela pesa mais no orçamento das famílias com menor renda do que das famílias com maior renda, porque não é uma diferença tão brutal o que se paga de energia elétrica entre pessoas com renda muito baixa e mais alta, só que, mesmo assim, ela compromete uma parcela, né, uma porcentagem muito maior de pessoas com menor renda. Então isso vai ser bom para aliviar a inflação, principalmente das pessoas com menor renda. A gente sabe que tem a questão dos alimentos que está complicada, principalmente a questão da carne. Então, Débora, eu acho que pelo menos isso vem para amenizar um pouco a situação aí da inflação aí nesse final de ano, né? Vamos esperar que isso venha já refletido em breve para ver se essa pressão acaba saindo do nosso bolso. Mas vamos falar de um outro assunto aqui, porque a gente tem confianças para contar para vocês. Vamos começar pela confiança do consumidor, que subiu bastante, 2,6 pontos percentuais em novembro, atingiu o maior nível em 10 anos. E quando a gente olha a confiança do consumidor, ela tem alguns aspectos bem interessantes, né? Não só esse avanço da confiança do consumidor em relação ao mês passado, em relação ao ano passado. Então, quando a gente olha ali o índice de confiança, será que a gente tem um índice de confiança para eu colocar para o pessoal em casa acompanhar com a gente? Vamos só ver se a gente está com ele aqui. Estamos com ele aqui. Ele é composto, né, o índice de confiança ao consumidor, ele é composto por 3 componentes principais. O índice de confiança cheio, que seria ali, né, o índice da confiança, composto por índice da situação atual, então como é que é a avaliação da situação atual, e índice de expectativas. A gente vê aqui a linha de baixo, né, que está quase laranjinha aí para vocês, é o índice da situação atual. Ele teve uma alta nesse mês agora de novembro, mas a gente vê que a alta dele vem acontecendo mês após mês. Então, o que isso quer dizer? Que o brasileiro está fazendo uma melhor análise da situação atual para o consumo. Ele está vendo ali a situação atual do consumo dele de uma forma melhor. Então, ele está vendo o ambiente mais propício para consumir nesse momento. Só que vocês veem ali que o índice de confiança do consumidor, ele fez uma barriguinha para cima, ali um Vzinho, né, quase, parece um tique, né, ele deu um tique ali para cima, junto ao índice de expectativas, eles tiveram quase o mesmo movimento. Porque o movimento ali na situação atual foi muito mais suave. Então, o índice de expectativas também puxou muito a confiança para cima. Então, o que isso quer dizer? Que o brasileiro ele também está vendo um horizonte bom para consumir no futuro. Além de uma situação atual mais tranquila, mais favorável, ele também está vendo um melhor ambiente para consumir no futuro. E isso só vem de uma forma, tá? Se a gente tem uma confiança na renda, se a gente tem confiança no emprego, se o brasileiro está ali mais confiante que ele vai continuar tendo aquela renda para consumir. Então, o índice de confiança do consumidor, ele vem aí junto a uma série de outros indicadores mostrando que o brasileiro está com mais confiança para consumir. Será que ele vai consumir itens na Black Friday? Vamos descobrir depois, que quando saírem os números da Black Friday, que a gente sempre traz para vocês. Mas novembro é um mês marcado por compras de fim de ano também. Então, o brasileiro está confiante que vai conseguir consumir e que vai, sim,
participar desse consumo. Agora, uma coisa bem interessante que eu acho que a gente não tem aqui, mas eu vou contar para vocês e vocês vão ter que confiar em mim. Quem não confiar pode ir lá na Ibra FGV, que os dados estão lá. As rendas mais baixas e a renda média, então o extrato de renda menor e a renda média ali, né, tirando a renda alta e o extrato de renda que está entre os dois, foram os extratos ali que mais tiveram aumento na confiança esse mês. Então, é o brasileiro com uma renda menor que está mais confiante para consumir e o brasileiro de renda média que também teve um aumento bem grande na confiança para consumir agora em novembro. A gente não viu uma movimentação tão grande assim entre as rendas altas e a renda que está ali, que seria a média baixa. Tá? Então, você tem essa confiança do consumidor também partindo das rendas mais baixas. E isso é bem interessante quando a gente está falando, né, e discutindo também outros aspectos envolvendo políticas de valorização do salário mínimo ou não. Então parece que o brasileiro, André, está querendo comprar aí no fim de ano, seja para festas de fim de ano, seja na Black Friday, o brasileiro está confiante, viu? Aumento de renda, desemprego reduzido que aumenta a confiança do cara sobre o futuro, demanda reprimida depois de anos de política de austeridade tosca, aí, governo Temer e Bolsonaro, tudo isso faz com que você tenha agora uma situação muito propícia para o consumo. Mesmo com juros elevadíssimos, o que dificulta, por exemplo, o financiamento em muitos casos, a gente tem que o brasileiro está precisando de muita coisa, está precisando trocar uma TV, uma geladeira, um móvel, um eletrodoméstico. E ele aproveita esses momentos aí que você muitas vezes tem promoções, outras vezes as promoções são falsas, a gente sabe aí que tem muito caso de Black Fraud, né? Mas o brasileiro, ele está confiante, ele está querendo realizar compras de fim de ano. Então, é muito tempo aí que a demanda ficou reprimida e você tem que a inflação está controlada, a questão da inflação é mais na questão dos alimentos, então você não tem um problema inflacionário nessa questão aí de eletrodomésticos. Acho que esse último mês a IPCA 15 trouxe algumas mostras aí que linha branca de eletrodomésticos teve uma alta assim, mas é muito por causa da questão da Black Friday, né? Então você tem aquele aumento naqueles 15 primeiros dias para depois baixar e fingir que é oferta de verdade, né? Então por isso fiquem atentos quando vocês forem realizar suas compras aí nesse fim de ano, principalmente nesse fim de novembro. Mas e é justamente isso. A situação do Brasil está melhor, a confiança do Brasil está melhor, o trabalhador do Brasil está melhor colocado. Então é isso que explica essa situação, Débora. E outro cuidado que a gente precisa falar, Débora, é o IED, né? Que você teve um mês aí que aumentou bastante o investimento direto no país, né? Você tem que as contas externas, ou seja, o saldo da balança comercial ficou negativo em 5,88 bilhões, daí significa que você teve uma queda nas reservas internacionais, só isso, né? As reservas internacionais devem ter tido queda de 5,88 bilhões em outubro, só que o mais interessante é a questão do investimento direto no país. Porque a gente sabe que estruturalmente a gente tem uma conta de transações correntes deficitária, porque mesmo com bom saldo na balança de capitais, a gente gasta muito com serviços, né? Então é muito juros que a gente paga para fora do país, é muito lucro que a gente remete para fora do país, é muito gasto com viagem, o brasileiro mais viaja para fora do que viajam para dentro do Brasil, é muito gasto com transporte aí das nossas commodities, seguros e tudo mais, então você sempre tem déficit nisso. Mas a gente tem a conta de capital que geralmente é superavitária. E nesse mês aí de outubro, a gente teve aí uma conta de capital que foi o seguinte, a gente pode até colocar a tabela aqui para exemplificar para vocês aqui, tá meio feio aqui, mas acho que vocês conseguem entender aqui que a gente está mais ou menos agora em 3% do PIB em relação ao investimento direto no país. Você teve uma certa queda até outubro de 93, ficou meio que estável, a gente voltou a subir agora nesses patamares, né? Então o que a gente tem é basicamente o seguinte nesse mês de outubro, você teve tanto a entrada de recursos via bolsa, então foi uma boa entrada de recursos via bolsa, comprando títulos públicos, comprando ações, você teve empresas lá de fora também comprando bastante entrada de capital também na bolsa, você teve algumas ações intercompanhias. Então você teve aí bastante investimento direto, assim, tanto na parte mais especulativa, que é essa parte aí de entrada de capital via mercado financeiro, quanto também uma boa entrada de empresas fazendo aí reinvestimentos, também fazendo aí
fazendo investimento, além do reinvestimento, também fazendo o próprio investimento direto também, né? Comprando máquinas e equipamentos, aumentando a sua capacidade produtiva aqui dentro do país. Então, a gente vê aí que, pelo menos em outubro, a gente vai ver o de novembro, que provavelmente a gente vai ver, até já vou dar o spoiler do que vai acontecer em novembro, né? A gente vai ver justamente qual a situação. Uma saída violenta da Bolsa, então provavelmente vai ser o recorde de saída de recursos da Bolsa nesse mês aí de novembro, mas com boa entrada de capital real, né, de capital saudável, de capital para investimento das empresas, né? Então, o que vai explicar até o aumento do dólar aí nesse mês de novembro, né, Débora? Exatamente. A gente nunca pode esquecer, quando a gente está falando ali desse capital que entra por meio de bolsa, que entra via títulos de uma forma geral, ou ativos de uma forma geral, eles são especulativos. Eles não têm o menor compromisso em ficar aqui. Eles nem estão querendo fomentar nada, que eles não estão querendo fomentar nossas empresas na Bolsa, eles não querem fomentar via empréstimos para o Brasil, nada disso, né? Não querem emprestar o dinheiro para o Brasil por qualquer que seja o motivo. Qual que é o único motivo que o dinheiro entra nesses locais aqui no Brasil? Seja na Bolsa, seja na parte mais de títulos de renda fixa. É para especular mesmo, é para ganhar o máximo que conseguir em menor tempo. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, porque aí a gente entende esses movimentos. Por que essa conta sofre tanto em alguns momentos e depois ela cresce bastante? Porque em outubro, para quem não lembra, foi quando começou o ciclo de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos. E diante disso, o que o mercado quer? Especular e ganhar mais num curto espaço de tempo. Então, ele vai ali sair dos títulos de dívida dos Estados Unidos, porque iam começar a pagar menos, e vão buscar os mercados emergentes que são mais rentáveis, seja via tesouro, seja via renda fixa, ou via, por exemplo, bolsa, porque a nossa bolsa ela também se favorece desse movimento de queda nos juros dos Estados Unidos. Então, o dinheiro entra aqui, só que ele não tem nenhum compromisso em ficar. Se a gente tiver qualquer movimentação desfavorável, qualquer que seja ali sinalização de movimentação desfavorável, ele vai sair sem pensar duas vezes e vai voltar lá para o Porto Seguro, que são as treasuries dos Estados Unidos. E é isso que vai acontecer em novembro, a gente já está vendo acontecer e o André já adiantou para vocês. Em outubro, para quem não lembra, a nossa bolsa bateu recorde. Então teve uma entrada muito grande de recurso aqui, principalmente de recurso estrangeiro. Isso deu uma arrefecida no dólar naquele momento, só que depois a gente começou a ter escalada das treasuries, a gente começou a ter toda a pressão em relação ao fiscal aqui, e isso fez com que o recurso saísse para buscar ganho de novo lá nos Estados Unidos, já que a gente teve cenário eleitoral lá, e esse cenário eleitoral propiciou um também cenário mais de alta para os rendimentos dos títulos de dívida, o que a gente está vendo até agora. Título de dívida dos Estados Unidos. Então, o recurso vai falar o quê? Vou sair daqui, vai falar. Recurso falando é ótimo, né? É tipo mercado com sentimento. O que os investidores vão pensar? Vou sair daqui, vou buscar ganho lá nos Estados Unidos. Então, é um recurso volátil, é um recurso que não está aqui para fomentar nada, não está aqui para realmente aumentar uma capacidade produtiva. Ele está aqui para especular, ganhar no curto prazo e vazar para um lugar que traga mais ganho para ele, depois com mais segurança. Então, ele vai fazer esse movimento sempre que preciso, e aí a gente vê essas movimentações nas contas. Mas vamos falar agora de lado também real, vamos falar de indústria, porque saiu também a confiança de indústria hoje. E além da do consumidor, a gente teve confiança da indústria sendo divulgada hoje, e a gente já vai trazer aí para vocês como é que ficou essa confiança. Já adianto que ela recuou, ela caiu em relação ao mês passado, é o terceiro mês de queda da confiança da indústria, mas eu vou colocar aqui na minha tela o gráfico para vocês, porque esse eu acho que está um pouco ruim de ver, as linhas estão muito finas e elas estão num eixo só, então vamos lá. As linhas que vocês estão vendo aqui são os índices de confiança, seja a situação atual, as expectativas e a confiança cheia. Então, como a gente analisa aqui? Da mesma forma que a gente falou da confiança do consumidor. A confiança da indústria ela tem esses dois componentes, que são as expectativas e a análise da situação atual. A análise da situação atual ela ainda está em um patamar bem maior do que ela estava no ano passado, como vocês podem ver, está em 101,7 pontos, e antes ela estava em 93,6 pontos. Então, por mais que a análise da situação atual esteja caindo, né, a gente consegue ver aqui o movimento, ela sai de 103 para 102,9, entre os meses de setembro e outubro a queda foi bem pequena, e agora ela cai para 101,7, então tem uma queda um pouco mais brusca nesse mês. Então, a análise da situação atual, ela teve uma queda, mas ainda muito melhor do que patamares
que estávamos no ano passado, até porque a indústria ela patinou por muito tempo e essa confiança também foi muito difícil de ser construída. Quando a gente olha para as expectativas, a gente está em 95,4 agora, saindo de um patamar de 92,6. Também estamos em patamares melhores do que as expectativas do ano passado. Então, se a gente fosse pegar ano passado, a expectativa para agora era pior do que a gente tem de agora em diante, que a gente está aqui em 95,4. E o índice de confiança cheio acabou seguindo os dois componentes aqui, claro. Então, ele está em 98,6 pontos, tá? Aqui em pontos não é percentual. Então, você tem essa queda da confiança, mas a gente tem um ponto bem importante. A confiança ela chegou no seu pico aqui em julho, quando estava em 103 pontos. Depois ela ficou um pouco mais estável e aí sim começou a cair a partir de setembro. Ela teve um aumento de confiança bem grande. E o que está pesando para a indústria agora para diminuir essa confiança? São 2 pontos, tá? A taxa de juros ela tem uma influência quase indireta. Então, diante de uma taxa de juros mais alta, começa a se surgir uma incerteza em relação à indústria, se ela vai conseguir, primeiro, escoar esses produtos e também continuar aumentando capacidade produtiva. E isso a gente vê com também, aqui embaixo, que vocês estão vendo o nível de utilização da capacidade em percentual, que caiu para 81,6%. No mês passado, a gente estava em 82,6% e no ano passado em 80%. A gente ainda está com uma capacidade ali de uso, né, de utilização da indústria melhor do que no ano passado, mas ela caiu entre o mês passado e esse. Então, o segundo ponto que está pesando aqui na indústria são os estoques. Os estoques eles estão um pouco mais parados, então a indústria precisa escoar esses estoques primeiro para depois voltar a ter uma confiança de produção maior, inclusive aumentar essa utilização, porque a indústria não vai aumentar a utilização se ela está com aumento de estoque parado. Ainda não está em 100 pontos, que seria um ponto ali de virada para começar uma preocupação ainda maior de estoque, mas já está em 98 pontos. Então aqui a gente vê os estoques também pesando na indústria. A indústria precisa agora, depois de ter aumentado a sua utilização de capacidade, depois de ter aumentado a confiança, escoar esses estoques para voltar a aumentar a confiança e aí sim também aumentar a capacidade de utilização para produzir novos estoques aqui. Não sei se ficou claro, mas eu tentei falar numa linguagem simplificada para vocês. Mas a indústria ela teve esse movimento, então não é tão de se espantar que ela esteja com a queda da confiança agora, justamente que a gente tem 2 fatores pressionando bastante a indústria brasileira, mas que ainda está em patamares muito melhores do que anteriormente, isso é indiscutível. Vamos chamar nossa audiência agora, Débora, para a live que a gente vai fazer nessa quinta-feira, aí, 28 de novembro, às 8 horas da noite, o lançamento da nossa pós, que vai chamar Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Quinta-feira, 8 horas da noite, aí a gente vai lançar nossa pós, que é completamente disruptiva, vai ser uma formação crítica, revolucionária, fundamental. Vocês pediram tanto aí uma pós aí, então a gente vai fazer agora essa pós. Vai ser em parceria com a FESP, que é uma das faculdades mais antigas e importantes aí de Sociologia do Brasil e, obviamente, ela é reconhecida pelo MEC, então a gente não está vendendo nenhum produto porcaria, que nem você vê aí outros lugares aí que se aproveitam disso. Não, é uma pós aí séria, com professores de renome, e você vai entender tudo aí nessa quinta-feira com o papo entre o Eduardo Moreira e o Gessé Souza aí. Se inscreve aqui, clmercado.com.br, para não perder, já clica lá no sininho do YouTube aí, porque vai ser imperdível. Lembrando, quem se inscrever aí e ver a nossa pós vai ter aí, vai ter um monte de benefícios aí para a matrícula dessa pós. Então, gente, imperdível, não dá para perder. Com certeza. Então, se você ainda não se inscreveu, clmercado.com.br. Então, fiquem agora com o Rolê ICL. Eu prometo que eu não vou aparecer por lá, porque ninguém merece me ver 3 vezes no mesmo dia, né? Seria, sei lá, ia poder pedir música, talvez, em algum programa de televisão. Então, fiquem tranquilos que eu não vou mais aparecer na tela de vocês. Vocês vão ficar com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os principais pontos aí do nosso dia, da economia, o que está mexendo com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Um beijo e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Fala, turma, é amanhã que a gente vai ter um dia histórico no ICL, o lançamento da pós-graduação ICL em parceria com a FESP, escola onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos outros nomes. Só lembrando que é o seguinte, é pós-graduação mesmo, reconhecida pelo MEC, e começa no comecinho do ano que vem.
para saber quais são as pós que a gente vai oferecer, as condições em termos de valores e tudo, que eu já adianto, que vão ser muito abaixo do mercado, e os professores que vão ensinar, amanhã tá junto com a gente às 8 horas da noite. Um abraço e até amanhã.